existe uma visão muito superficial do arquétipo do estrategista e do que é estratégia. Eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu estudo isso há mais de 4 anos. Em um nível quase obsessivo, se não obsessivo. Então vamos lá, para essa crítica. Na visão social, uma visão bem superficial sobre esse arquétipo, existe uma concepção de que ele seja semelhante a um esperto, a um malandro ou a um astuto. Por vezes um vigarista, mas um astuto, no melhor do falares. Já que um astuto ele organiza as capacidades anteriores, gerais dos arquétipos citados, e consegue ter um nível mais refinado, juntando com a capacidade de previsão, de planejamento. Só que o estrategista está para muito além disso, porque o estrategista ele tem que atravessar e integrar alguns elementos do arquétipo do sábio, e isso já traz um nível de profundidade. Isso dá outro nível de profundidade e mostra que ele é muito diferente da visão social sobre o que ele realmente é. O estrategista, na minha visão, ele seria um sábio que operacionaliza a filosofia, operacionaliza a clareza mental, a lucidez dele. Então imagina um sábio, alguém com uma visão bem estrutural, bem profunda, que tende a virar isso para a contemplação da complexidade da realidade. Tenta imaginar alguém em uma espécie de ápice da clareza mental, de como a realidade funciona, enxergando ela quase que de maneira matemática, mas sem perder o fio da intuição, da imaginação, do coração humano. Isso seria o sábio. Tenta imaginar isso voltado para ação, para tomada de decisão, para alcançar objetivos. Esse é o estrategista, para muito além de um mero esperto. Então, para poder desarticular um tanto dessa visão social, vou me delongar para poder explicar o que é o verdadeiro estrategista. As pessoas, a maioria das pessoas, quando entram em um restaurante, elas apenas reagem a esses sistemas complexos. Esse sistema complexo, essa pessoa ela se funde virando parte. Na verdade, sempre foi parte desse sistema, a partir do momento que ela entra ali. E ela, enquanto parte desse sistema, é um agente que em seu próprio mundo reage, complexamente reage ao que acontece ao redor dela. Reage aos estímulos ao redor dela. De uma maneira emocional, geralmente. A fome faz essa pessoa ter um limiar de estresse mais próximo de ser tocado. Então essa pessoa ela reage com a visão já alterada da realidade. Qualquer demora do garçom, qualquer olhar diferente do garçom, essa pessoa provavelmente já vai interpretar como não ir com a cara, o espírito não bater. Dentro da linguajar como que essa pessoa utiliza, que também provavelmente vai ser mal utilizado na situação. Então essa pessoa ela reage a tudo. A maneira geral de estabelecer essa pessoa na realidade é a partir da impulsividade. É a partir da utilização da mente, uma subutilização no momento atual. E é assim que a maioria das pessoas no mundo inteiro reagem. E é assim que normalmente é. Então não precisa ficar triste ou qualquer coisa assim por estar nesse modo. Já que todos têm a possibilidade de sair. Mas esse é um modo basal, normal do ser humano. Vamos agora para o segundo tipo de pessoa. Que nesse caso aqui vai ser o estrategista. Só que não o verdadeiro. Ou numa visão social, mas não numa visão social coletiva geral. Que pensa ele mais próximo de um astuto, de um malandro. Agora vai ser uma visão social mais filtrada por pessoas que se interessaram e estudaram um pouco mais sobre. Essas pessoas vão ver o estrategista como um super otimizador de eficiência para se alcançar um objetivo, gastando a menor quantidade de energia possível. Ele vai ver uma pessoa que hiperprocessa a realidade, quase como um gênio, processando várias variáveis, reduzindo a quantidade de tempo e diminuindo a quantidade de recurso, de tempo utilizado, de energia gasta até alcançar um objetivo. Cara, essa pessoa pode ser genial em processar variáveis, em processar, em discernir, em utilizar a intuição, a criatividade, em utilizar a percepção, a consciência estratégica do seu entorno, de como aquele sistema complexo funciona, entendendo interconexões naquele sistema, o fluxo da cozinha, do salão, a quantidade de garçons, a pressão do ambiente, do clímax emocional, a pressão exercida pelos clientes, entendendo-se a si mesmo como uma variável dentro daquele ambiente complexo que não apenas cria estratégia, mas faz parte da estratégia, altera o ambiente e as condições de possibilidades, enquanto cria estratégia. Então a própria linguagem corporal do indivíduo afeta o que o garçom pensa dessa pessoa. A própria expressão facial, linguagem corporal altera o que o garçom pensa dele. E o que o garçom pensa dele altera como o garçom se comporta após catalogar ele.
E como um garçom se comporta, altera como é que ele percebe esse garçom e também julga esse garçom. E como ele age a partir disso. Então, uma pessoa normal, o garçom pode perceber esse cliente como uma pessoa desagradável. Aí ele vai acabar emitindo alguns sinais no corpo. Essa pessoa percebe e ela processa esse cara, esse garçom, como uma pessoa também irritante, uma pessoa ruim que não faz o trabalho direito. Então, na verdade, duas pessoas que são muito boas, que são muito legais, por causa de um mal entendido, de uma pressão em um momento específico, acham que uma outra simplesmente são pessoas desagradáveis ou pessoas ruins, por um mal entendido. Isso acontece muito no primeiro nível, onde as pessoas estão muito superficialmente na realidade. Nesse segundo nível de estratégia que eu estou falando, ele percebe esses fluxos, essa recursividade, camadas, múltiplas camadas interconectadas em tempo real. Ele tem uma máxima performance em entender a complexidade dos sistemas, variáveis, entender assimetrias, que são diferenças entre pessoas, de informação, de percepção. Ele percebe a complexidade do sistema ao redor. Ele percebe que ele sentar em determinado lugar vai fazer com que ele tenha melhor visibilidade, com a condição necessária para ele ser atendido de uma maneira mais rápida, a maneira que ele porta a linguagem corporal dele, para o garçom identificar que ele vai ser um cliente mais fácil de ser atendido. Então vejamos esse indivíduo como uma espécie de pessoa extremamente inteligente. Talvez até mesmo uma espécie de gênio. Só que, por mais que ele seja uma espécie de gênio, isso não constitui verdadeiro estrategista. Ele maximiza de todas as formas, entende a complexidade ao redor dele. Desde a psique dos seres humanos até o funcionamento complexo do restaurante. Da dinâmica entre os três. Do funcionamento do presente, do passado e do provável futuro que vai se desenrolar. Do macro, do meso, do micro, do nano, do meta. Ele percebe a realidade em escala e horizonte com um olhar muito mais refinado, muito mais complexo, muito mais profundo. Mesmo que essa pessoa seja um gênio, ela não é verdadeiramente estrategista. Olha tudo que ela fez para maximizar. Imagine que a pessoa como ia levar 1 hora para ser atendido nesse restaurante. Extremamente cheio, tá? Extremamente cheio, olha o contexto. A pessoa como ia levar lá 1 hora. Esse estrategista ele vai levar 30 minutos, 25 minutos. E agora eu vou mostrar no próximo áudio a diferença entre esse cara e o verdadeiro estrategista. Ó, já vou avisando que não dá para explicar tudo porque é muito complexo. Vai por mim, é complexo de verdade. Mas o estrategista ele basicamente enxerga o verdadeiro, ele enxerga as relações complexas da realidade, que tudo é relacional. Então, quando ele vê uma árvore, ele vê as possibilidades infinitas daquela árvore, de virar uma casa, dessa casa ser um abrigo psicológico para uma família, uma questão econômica para um vendedor, mudar a economia de uma cidadezinha, disso virar um lápis, de virar papel. As pessoas enxergam que isso é óbvio para uma árvore, porque elas estão acostumadas com isso. Mas o estrategista ele vê isso em tudo que ele olha, porque tudo vai além de um rótulo, a ontologia pura, que aquilo realmente é na realidade. Tudo possui uma essência própria, uma estrutura, relações ao entorno. E tudo precisa de relações para poder funcionar como funciona. E você, geralmente as pessoas só veem no nível superficial. O estrategista, quando ele entra nesse restaurante, o verdadeiro, ele identifica uma variável central. Antes de fazer tudo isso de hiperprocessar a realidade complexamente, que ele também vai fazer, mas além de fazer isso aí, de querer maximizar, ele entende como fazer o sistema inteiro trabalhar para ele e orbitar em torno dele. Essa é a diferença entre ele. E eu vou estabelecer no próximo áudio como é que ele faz isso. O estrategista foca em uma variável central, uma variável crítica. Por que ele foca nisso? Ele foca nisso porque o objetivo dele é ser atendido o mais rápido possível, mantendo aquela questão existencial estrategista, que é gastar a menor quantidade de energia possível. E isso faz com que a variável central do ambiente do restaurante seja como o garçom percebe ele, a percepção do garçom sobre ele, que também significa a percepção do sistema inteiro sobre ele. Eu quero dizer com isso que o estrategista, dentro do mesmo contexto que o outro de maximizar, alcançando o mesmo objetivo, relacionamento a gastar a menor quantidade de energia possível, assim como aquele outro estrategista, mas na verdade o não verdadeiro, que eu expliquei anteriormente, ele faz uma coisa completamente diferente. Após perceber essa variável crítica, como o garçom e o sistema percebe ele faz o seguinte: ele deixa-se visível para o sistema, por mais que não seja, e no caso não é, ele deixa visível para o sistema que ele é um crítico gastronômico.
E isso muda tudo. A maneira que o garçom percebe ele, a maneira que o gestor entende ele, a maneira que o dono, se é ali presente, percebe ele. A maneira com que as pessoas em torno percebem, a maneira que os garçons, a maneira que o sistema acontece em volta dele. Porque antes era basicamente só um cliente comendo, mas agora é uma pessoa que pode ditar o ritmo, pode ditar o futuro do restaurante. Se ele vai crescer, se ele vai diminuir, enfim, o ritmo dele de produção, ou se ele pode ser arruinado. Isso muda a maneira como o sistema inteiro reage a partir dele. Porque existem ontologias bem profundas, coisas que existem, seres, existências, núcleos centrais. O que existe nessa situação? Profundamente, além do superficial, que são pratos, talheres, mesas, seres humanos. Existe uma hierarquia de atendimento ao cliente. E essa hierarquia implícita, ela acontece no ambiente. E o estrategista, reconhecendo essa variável, ele vai mexer nessa hierarquia. Após ele ser, sem falar que é, ele vai ser percebido como crítico gastronômico. Essa hierarquia faz com que o gestor, o dono, os garçons, todo o sistema gira em torno dele, sem ele precisar ficar falando nada. O sistema inteiro. E como vai existir um medo de como vai ser julgado, uma incerteza do que esse gastronômico, entre aspas, está pensando, vai fazer com que o sistema ter de si mais do que geralmente daria. Para poder, nessa incerteza do julgamento, poder pontuar o mais alto possível. Então todo o sistema, em toda uma gravidade, vai se modelar ao redor desse indivíduo. Ele nem disse que é. Ficou implícito no ambiente, ele fez ficar. Então, a primeira pessoa, ela seria atendida em torno de 1 hora. O estrategista, o falso, seria atendido, que foca em maximização extrema, seria atendido em torno de 25 minutos, 30 minutos. Talvez até 20 minutos. O verdadeiro estrategista, moldando todo o ambiente, sem fazer esforço, todo o ambiente em torno dele, mudando só algo intangível, como ele é percebido, mudou coisas práticas e efeitos práticos na realidade. Essa questão é meio, entre aspas, falsa, é intangível, mas gera efeitos práticos na realidade, complexos. Esse indivíduo ele vai levar 8 minutos para ser atendido pelo sistema. 8 minutos, 5, 8 para ser atendido e o prato chegar fresco até a mesa dele. 5 minutos. Se, por exemplo, o prato já tiver feito 5 minutos. Se já tiver feito 3 minutos. Se realmente já tiver feito, não precisar fazer, já que tem um processo de fazer o prato, 3 minutos. Mas se realmente já estiver feito, 1 minuto. Ou já estiver nos processos finais, aquele prato. Já que o sistema tem uma necessidade de tempo para poder, por exemplo, preparar um prato. Cara, se já tiver feito em 1 minuto ou menos, esse prato vai chegar até esse indivíduo. E vai existir uma mobilização global de todo o sistema para atender esse ser humano, orbitando em torno desse ser humano. E esse sistema inteiro, a gravidade vai moldar em torno dele. Toda a complexidade do sistema. Então ele vai ser atendido em 1 minuto ou menos. Ele nunca disse que é crítico gastronômico. Ele deixou entender. O sistema reagiu a partir disso. A hierarquia complexa do sistema inteiro se moldou ao redor disso. Os clientes, os garçons, gerentes de lá, o dono, tudo. Basicamente apareceu algum conjunto de pessoas falando que adorava consumir o conteúdo dele como crítico gastronômico. Ele falou que queria parabenizar ele pelos 10 milhões de seguidores. Isso pro pessoal começar a acreditar. É claro, tem que se iniciar de alguma maneira. Nessa hora, claro, o garçom próximo vai correndo pra equipe inteira e pro dono falar que tem um crítico gastronômico lá que tem mais de 10 mil seguidores. Ou bem mais. E é claro que os seguidores vão falar o nome desse crítico. E é claro que eles vão querer conferir. E é claro que, no caso, eles conferindo, o indivíduo vai ter realmente 10 milhões de seguidores. Porque, no caso, vão ser seguidores comprados. E vai ser uma conta criada em torno disso, de imagens que vão ser postadas ao longo de semanas. É claro, futuramente o indivíduo poder ir em vários restaurantes e ter um atendimento mais agilizado. No caso, não serviria exatamente para isso. Deve ser um trabalho muito duro. Serviria mais como um teste social. Você já viu esse tipo de coisa?
Do cara, tipo assim, fazendo um restaurante, ganhando 5 estrelas, mostrando um dos melhores restaurantes do mundo. Tipo isso, cara. Isso é ser estratégico. No caso, esse cara vai ser atendido o restaurante inteiro, cara. Vai se mobilizar todo o sistema, sem ficar fazendo esforço. Esse estrategista falso, ele percebe complexamente, usa complexamente a mente dele para mapear as variáveis com uma super calculadora humana. Ele calcula variáveis, ele entende a complexidade do sistema, de relações. Ele maximiza, ele se torna visível, ele percebe as condições para poder ser atingido o mais rápido possível. Ele faz força em torno de toda a realidade, por mais que sentado, por mais que só com a mente, não como um tolo, mas só com a mente. Ele faz uma força em torno de todo o sistema, por mais que não faz nações como um tolo faria. Um tolo, uma pessoa comum, querendo ser atendido. Ele é muito mais eficiente, parece até um gênio, mas não é o verdadeiro estrategista. Os dois estrategistas descritos estão na mesma premissa. Gastar a menor quantidade de energia, ser atendido o mais rápido possível. Mas a maneira que os dois fazem isso é completamente diferente. No primeiro, por mais que tenha uma genialidade mental da a utilização do intelecto, no segundo, só no segundo se constitui verdadeiro estrategista. Para além do obsessão pela eficiência, pela complexidade, para entender o sistema, mapear o sistema e agir com o máximo de eficiência dentro dele. O segundo é o verdadeiro, porque o segundo sabe subverter relações complexas do ambiente. Ele sabe fazer com que a autoridade seja criada, ele sabe de condições necessárias para isso, ele sabe enxergar como é que a crença coletiva, uma crença vai ser estabelecida, uma narrativa é estabelecida. Ele sabe moldar a realidade, ele sabe subverter a identidade de um cliente comum para um crítico gastronômico, para uma pessoa que tem peso sobre todo o sistema, além da palavra, tem um peso destruidor ou muito positivo sobre todo o sistema. A criação da ontologia da dúvida e do medo. Ele sabe trabalhar essas coisas. Isso faz com que ele, sem fazer energia basicamente nenhuma, seja atendido mais rápido que todos os outros. E ele não tem lapsos desse momento de esperteza. Ele enxerga a realidade assim. Tudo que ele vê é assim. Porque, é claro, quando ele integra isso no sistema nervoso, nele de verdade, é automatizado. Tudo que ele enxerga é assim. Achar que isso é bizarramente incrível, é claro que é. A questão não é essa. Agora, fazer perguntinha,